do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. Você vê, portanto, que o que eu tenho dito aqui tem respaldo, inclusive, dos padres. Se eu estiver mentindo para você, os padres também estão. O que eu tenho dito para você, já há um bom tempo, é que o protestantismo nada mais é do que uma sequência do catolicismo, que nada mais é do que uma sequência do paganismo romano. Aquele que morreu na cruz do Calvário jamais pediu para si culto, jamais pediu que o louve com palmas e com músicas, jamais pediu que caminhe religiosamente, algumas vezes por semana, até um centro de reunião das pessoas, onde tem um altar e que se chama templo. Aqui vai também uma curiosidade, se você não sabe. Na verdade, nós pensamos que o altar existe por causa do templo, mas é o contrário. O templo existe por causa do altar. Já há muito tempo atrás, entre os fenícios, entre aqueles povos mais antigos, já se cultuavam alguns deuses. E os altares eram os locais de sacrifício a esses deuses. Assim, as pessoas ficavam prostradas em volta do altar. E houve a necessidade de se fazer uma cobertura, porque as pessoas estavam ali sujeitas à chuva, à tempestade de areia, a frio, às intempéries da natureza. Então, resolveu-se colocar no tempo um templo. A palavra tempo e templo, elas derivam da mesma palavra. E assim sendo, o templo virou uma cobertura para o altar. E o templo nasceu em função do altar, e não o altar em função do templo. Assim, quando as pessoas se reúnem no templo, na verdade elas estão reunidas de frente para um altar. E esse altar não é o altar que tem aquele que serve ao homem que morreu na cruz. Porque os que servem ao homem que morreu na cruz têm um altar, do qual não são dignos de participar aqueles que servem aos tabernáculos, aos templos. Assim disse Paulo. Bom, o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é Corpus Christi. Corpus Christi é a mesma coisa que a ceia, é a mesma coisa que a partilha. Ele ocorre na quinta-feira após o domingo da Trindade. A Trindade, Nimrod, Semíramis, Tamuz, ou Jabulon, Javé, Baal, Osíris, ou tantos outros que você queira buscar na história antiga, você vai ver essa mesma figura, essa personificação da Trindade. E você observa também que ela é realizada sempre num domingo, o dia do Deus Sol. E assim sendo, quinta-feira é um domingo posterior à Trindade. É uma homenagem ao corpo do Cristo Mitra. E a ceia mitraica, que você pratica, você protestante, pratica na sua denominação, achando que é o mandamento do Salvador. Deixa eu te dar uma outra informação, abrindo parênteses. Quando o padre lê na missa, e é de lá que saiu essa atitude de fazer a ceia no protestantismo, é do catolicismo, porque herdou de Mitra, herdou do paganismo romano. Mas quando ele lê, tomai, comei, fazei isso em memória de mim, o padre não está lendo na Bíblia, e muito menos na Escritura. A razão é simples, não há uma passagem sequer na Escritura, aliás, na Bíblia católica, onde está escrito, tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Em lugar nenhum da Bíblia católica está escrito isso. Na Bíblia protestante só encontra, por inserção, porque não havia na católica, de onde só protestante, mas só encontra na passagem de Carta aos Coríntios, capítulo 11, quando o pastor da sua denominação lê aquele trecho. Quando ele lê, tomai, comei e fazei isso em memória de mim, ou seja, induzindo as pessoas a achar que o Salvador está mandando comer e não repartir o pão que é ele próprio,
o pastor está lendo numa Bíblia que foi tirada da católica e que tem esse acréscimo: tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Sendo que foi tirada da católica, onde não tem essas palavras. Hora nenhuma tem respaldo na Bíblia católica para o tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Ou seja, quando come e bebe, faz em memória do Salvador. Em lugar nenhum na Bíblia católica tem isso. Por isso o padre lê na folha e não na Bíblia. Agora, na Bíblia protestante tem, porque foi inserida. E foi inserida porque não existia na Vulgata e não existia também na Bíblia católica, de onde a Bíblia protestante saiu. Tudo isso temos detalhadamente no DVD Lei e Graça, que ainda vou produzir. Mas alguns vídeos na internet falam sobre esse assunto também. Agora o que eu quero dizer para você é que a ceia, a Santa Ceia, a Eucaristia, o Corpus Christi tem a mesma origem e é a mesma coisa. É a ceia mitraica do pão e do vinho. Isso não vem do Criador, isso vem do usurpador, do diabo. E aqui está uma ceia satânica. Você vai ver e vai prestar atenção na letra desta música, que está em latim. É uma música com o idioma original do catolicismo romano. Em latim, você vai ver a tradução do que representa o pão e o vinho na verdade. É lamentável.